Olá, Breno. O vídeo é causado, a resposta é causada por um atendimento a uma dúvida sua e você está no treinamento de Spider Project SPP, no nível profissional, e aí você pergunta que há uma referência no Difference Duration. Difference Duration, e ela não aparece na janela Activity Guns. Eu vou mostrar para você qual é a proposta desse campo Difference Duration, como ele é utilizado e como é que a ferramenta trabalha isso. Eu vou criar um projeto novo, para variar, um projeto chamado Projeto PP, com aquelas características de sempre que a gente apresenta. Um projeto com, basicamente, aqui, 3 produtos principais. O projeto possui 2 marcos de referência, um início e um fim. Como eu disse, são marcos de referência, então eles devem ser ajustados para milestone. E nessas fases nós vamos colocar 3 atividades, 4 atividades, 3 atividades. E de forma simplista, vamos sequenciar para produzir um planejamento com vários produtos sendo produzido por atividades específicas que concorrem na produção de cada um e, eventualmente, na interdependência de um produto sobre o outro, definindo assim, pelo cálculo de agendamento, um caminho mais longo, chamado crítico, tendo esse e todos os caminhos e todas as produções um início, um predecessor, e todos desaguando, levando à conclusão de uma produção, quer seja ela geral, quer seja ela local. O agendamento vai mostrar para a gente que essa rede fechada promove a produção de 3 pacotes. Então aí você tem um planejamento básico, sem recursos, no modo de agendamento CPM. CPM, o Critical Path Method, caminho mais comprido, caminho que define a duração do projeto e que os outros caminhos apresentam folgas totais ou parciais, ou livres, entre uma atividade e outra. E aí a questão é o difference. Vamos definir que esse projeto é o projeto PP, mas vamos também, ao gravar esse projeto dentro da nossa estrutura de trabalho, projeto PP, exemplo da turma 1813, versão 1, e agora eu, nas propriedades, digo que a base de referência, que é o próprio projeto PP, vamos estar aqui, PP, versão de referência 1, ou seja, a nossa base de referência é igual à nossa proposta atual de planejamento. E, para mostrar isso, em relação, por comparação à linha de base, eu peço para que ele mostre todos os parâmetros possíveis, mais todos os componentes de custo, todos os materiais, todos os recursos, tudo que existe, eu mostro, peço para preservar e mostrar. Aqui, a base de referência está sendo pintada na cor âmbar. Eu vou alterar essa cor, base de referência, em vez de âmbar, eu vou colocar na cor cinza. Pronto, temos aqui vermelho, caminho crítico, azul, procedimentos de trabalho, produções que apresentam folgas de remanejamento de datas sem atrapalhar o projeto final, a data do projeto final, e no cinza a gente vê a programação original, agora sem nada evoluído, nada progredido, agora coincidente, síncrono com a base de referência. Através das propriedades eu tiro a hora-minuto, através das propriedades eu tiro
a hora minuto, retiro campos que não são necessários de imediato, otimizo minha área de apresentação do Gantt, que é a minha preocupação, e faço uma medição. A medição, através da informação de tudo que é necessário a partir da data de início do projeto, com um período de medição que eu determino aqui de um mês, 30 dias, encontro esses elementos para serem medidos. Fase 1, fase 2, fase 3, observando que nesse mês muita coisa deveria ter acontecido. E eu vou informar que de fato fizeram 100, de fato fizeram 100, de fato não fizeram 100, fizeram só 50. Falta fazer 50. E a duração restante, que seria proporcional ao que falta, eu acabo agora informando que eu preciso de mais horas do que a simples proporção. Informo realidade produzida, conclui-se realidade a ser produzida, informo duração realizada, gasta, e posso informar também a duração que falta concluir. Aqui eu mantenho essas durações, mas aqui eu informo que eu não fiz 40, eu fiz 20, saldo de 80 e preciso de mais 40 por progressão e por projeção. Assumo essa primeira medição como real, gravo essa medição e digo que devo recalcular para ver os impactos. Bom, agora eu vejo que algumas coisas fizeram coincidir com a linha de base porque eu declarei isso. Outras não foram concluídas e as partes restantes foram programadas para a futura, e aqui nós vemos um descolamento. Atendendo ao difference, duration hour, botão direito, colunas, quero ver aqui duration hour. Duration hour do projeto, duration hour da linha de base e a diferença apresentada. Lembrando, linha de base programada contratual e agora por uma condição de recálculo diferente, aí a diferença vem aqui de forma numérica, explicando assim o que é o difference duration. Combinado? Atual e a diferença que aconteceu entre elas. A diferença aqui mostra o nível de desvio. Mais uma vez, baseline duration, ou seja, aqui é remaining. Eu vou até mudar isso aqui. Eu vou tirar o remaining e vou colocar o difference do duration hour real. Vamos ver agora a diferença. Baseline duration real. A baseline não tinha nenhuma alteração. Essa diferença é o cálculo entre o parâmetro, a comparação com a linha de base e a sua diferença. Vamos ver a duração acumulada. Duração acumulada, incluindo a diferença. Vamos fazer a análise agora. Tem agora aqui a difference hour acumulada, baseline, e tem a diferença. Duração em horas da linha de base, programada, 240 horas para o projeto inteiro. Agora temos, pelas reprogramações e aferições, temos 256 horas. A diferença aconteceu, está acontecendo nessa atividade. Isso pode ser visto por conta da sua
reprogramação pela conclusão não coincidente com a programação original. Nós podemos ver aqui também um desvio esse causado por conta de uma produção inferior ao previsto. A diferença mostra a diferença entre o programado, baseline, com o produzido até o momento, nesse caso aqui. Essa diferença representa numericamente aquilo que nós vemos na linha de base. Breno, só para fechar esse raciocínio, isso vale para qualquer campo. Nessa ferramenta você pode ter o start, que é o início previsto, início da atividade atual, programado no contrato e a diferença, ok? Mostrando o início atual, o início combinado contratualmente, baseline start, o start, ou seja, era para cumprir o contrato. Você não cumpriu o contrato e a diferença está aqui. Elas estão atrasando, começando atrasadas. Independente da diferença das durações, essa visão aqui mostra o início atrasado. O início atrasado significa que essa está começando vermelho contra cinza, 2 dias atrasados. Aumentando a escala, 2 dias atrasados. Essa aqui, que não é uma atividade, mas é um marco, 2 dias atrasados. Ou seja, o campo difference não aparece aqui como campo disponível, porque ele é uma informação que vem de cálculo, ou do projeto de referência de base, ou de qualquer outra versão que você tenha. Ok, Breno, acho que isso responde sua pergunta. Cadê o seu e-mail? Vou publicar o vídeo no YouTube. Um abraço!